Vamos abrir agora para as perguntas. Teve duas perguntas boas na hora do intervalo que, se vocês puderem reformular, eu agradeço. Primeiramente agradecer, né, sua palestra e sua apresentação, foi bastante enriquecedora até para a gente levar para o nosso cenário e alimentar algumas discussões internas e discussões com clientes também, que eu sou um prestador de serviços. A gente conversou um pouquinho ali no intervalo sobre algumas mudanças que podem acontecer de maneira repentina ou que a gente pode achar que vai impactar lá na frente. Um dos casos é aquelas classificações que a gente tem, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O que eu havia perguntado é se teria alguma mudança nesse sentido, tratando de impostos indiretos. Então, assim, importante. Gente, essa reforma, ela não mexe com regimes, né? Então, o regime do lucro real está preservado, o regime do lucro presumido está preservado e o Simples Nacional está preservado. Eles continuam existindo. O que acontece é que eles não impactam no IBS. Então, se eu sou lucro real, hoje eu posso fazer crédito de PIS e COFINS, né? Assim, se eu sou lucro presumido, eu não posso fazer crédito de PIS e COFINS. Mas não interfere em lucro real ou lucro presumido para fins de crédito de ICMS, certo? Pois bem, acaba tudo isso. Não interessa, se você é lucro real, você faz crédito de IBS, se você é lucro presumido, você faz crédito de IBS. O que muda no Simples é que o Simples passa a ser uma opção, você vai ter duas opções, os Simples antigos e um Simples novo. Mas os regimes continuam igual, então ele não deixa de existir. Até porque nós estamos falando de extinção de 5, o resto continua, tá, galera? Não pensa que extinguiu, pronto, tudo agora vai ser substituído pelo IBS. Não, são só esses 5, né? Porque já me perguntaram isso. Então quer dizer que não vai ter mais contribuição social sobre o lucro? Eu falei extinção de contribuição social sobre o lucro? Não falei, porque ela continua existindo. Imposto de renda continua existindo, IPTU, IPVA, imposto sobre patrimônio de forma geral continuam existindo normalmente. Então, regimes preservados, eles não influenciam mais créditos para fins de IBS. Beleza? Como você explicou que agora, independente de toda a cadeia produtiva, o imposto vai ser recolhido só lá no final, né, quando a mercadoria for para o consumidor final, qual vai ser agora, e vai ser recolhido lá para o Estado e município de destino do consumidor, qual vai ser então agora o incentivo para um Estado ou um município querer uma indústria, por exemplo, que não vende para consumidor final, querer que essa indústria se estabeleça no estado dele, no município dele, por exemplo? A pergunta dela é bem interessante porque hoje a gente está com essa... a gente vive, condicionado a entender que os estados precisam incentivar indústrias nos seus estados. E como é que eles fazem isso hoje? Dando benefício fiscal, não é isso? E se você está falando, Cláudio, que não pode mais dar benefício fiscal e que a tributação vai ser daqui 50 anos, né, porque vai ser transitório, daqui 50 anos vai ser inteira para o destino, qual é a vantagem de ter uma indústria no meu estado? Qual é a vantagem? Não há vantagem. Ué, mas então por que eu vou querer uma indústria? Você vai querer uma indústria porque a sua indústria ela vai gerar emprego, você vai querer indústria porque ela vai gerar empregos indiretos e você não pode, esse que é o ponto, sempre pensando, gente, que o IBS, quando ele olha estratégia, ele olha lá para frente, olha para planejamento. Ele entende que, o CECIF entende que os estados eles precisam ter políticas de incentivo diferente de políticas fiscais de incentivo. Então que a indústria não pode ir para o seu estado por conta de um benefício, mas ela tem que ir para o seu estado porque é interessante para ela estar no seu estado. E como é que o estado vai fazer que seja interessante para ela estar naquele estado? Porque, por exemplo, ele tem uma zona portuária com um porto organizado, então o estado tem que investir no porto, porque ele tem mão de obra qualificada, porque lá tem universidades, porque lá tem centro de pesquisa, entendeu? Então, o cara vai se instalar, por exemplo, no Maranhão, né, que eu dou o exemplo, o Maranhão tá na saída para a Europa e para os Estados Unidos, mas o que a gente faz? A gente volta tudo para exportar por Santos.
Não é isso que faz? Então, o que eu tenho, por exemplo, o que ele busca fazer? Eu quero estar no Maranhão, porque lá eu consigo sair e logisticamente eu vou gastar muito menos. Mas, para isso, o Estado ele precisa melhorar o porto. Ele precisa melhorar a infraestrutura logística para a saída para o porto. Ou seja, faz com que os estados busquem outras alternativas que não a política de incentivo fiscal. Percebe? Então, parece que imediatamente, não há vantagem nenhuma. Então, porque vai deixar de ter indústria. Agora os estados não estão nem aí para a indústria. Não, muito pelo contrário. Eles vão ter que parar e pensar. Como que eu vou atrair indústria sem dar benefício fiscal? Sem dar benefício fiscal. Porque perceba, a tendência, na verdade, é que quem se beneficiar com isso são os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a princípio. Porque a grande produção das indústrias estão aonde? São Paulo, né? Vamos dizer, Sul e Sudeste. Concentrada, grande parte em São Paulo. Então, nesse prazo de 50 anos, quem tende a perder a arrecadação nesse sentido, gradualmente, é o estado de São Paulo, se nesse prazo de 50 anos, os outros estados também não se adaptarem, né? Por isso que é o prazo de 50 anos. Né? Porque o estado de São Paulo hoje é o que mais produz, mas o consumo não se dá no estado de São Paulo. O maior consumo se dá no resto do Brasil. Né? E o IBS vai ser recolhido para esse lugar, Então, qual a vantagem de estar em São Paulo? A vantagem de estar em São Paulo tem que ser outra, que não tributária. Tem que ser outra. Por isso que os outros estados vão começar a entender que eu preciso da indústria, mas não por conta do tributo, não utilizando o benefício fiscal, mas sim pelo retorno que a indústria dá de outra maneira. Deu para entender? Sim. Isso aqui, gente, não é uma reforma que você olha e é só, sabe assim, só tecnicista. Por exemplo, você pega a reforma de PIS e COFINS da Receita Federal, agora eu vou fazer uma... Para de filmar isso, tô brincando. Você pega a reforma de PIS e COFINS da Receita Federal, ela é tecnicista, ela olha a parte de técnica, tá uma simplificada, mas ela olha a técnica. Ela não olha questões sociais, ela não olha assim questões econômicas, ela não faz esse planejamento a longo prazo. E eu não tô fazendo uma crítica ou não crítica, é uma maneira de se olhar, enfim. Mas essa aqui é muito mais ampla. Só que na medida que ela é ampla, ela exige reflexão. Então entendê-la não é algo que se faz em 5 minutos. Entendeu? Não é algo que se faz em 5 minutos. Precisa aprofundar. Precisa ir um pouco além. Porque senão a gente acaba tendo, por exemplo, se você não conseguir ir além do que a proposta... Do que simplesmente recolhimento de tributos, se você não conseguir ir além, você acha a proposta realmente complicada, totalmente, não, pelo amor de Deus, isso aí vai ser pior do que o que está hoje. Não, precisa ir além, precisa ir além. Por isso que críticas vão surgir, várias críticas, né? Várias críticas. Mas me parece que eles estão assim, bem preparados para debatê-las. E isso também não significa que eles não estão eventualmente prontos para fazer alteração, tal, isso não significa isso, né? Mas é sempre pensando isso. IBS é olhando lá na frente o Brasil, é olhando o Brasil para os nossos filhos, é olhando o Brasil como um todo, é olhando o Brasil questões sociais, questões de distribuição de renda, desigualdade social e, além de tudo, investimento, né? Transparência, simplificação tributária, tal, mas o centro do IBS é mais profundo, vai além disso. Né? Por isso, e aí vocês já perceberam que eu sou a favor, né? Mas eu sou a favor. É difícil eu conseguir dar uma palestra sem entender para o lado que eu penso. Mas também acho que não resolve todos os problemas, né? Como eu falei lá na frente, precisamos também urgentemente mexer na tributação sobre a renda, isso ele não resolve. Do jeito que vocês têm dúvida, eu também ainda tenho, e eles também ainda têm, certo? Mas acho que a gente tem que começar a pensar sobre essa nova forma aí de se tributar. Acho bem interessante isso, a gente sair um pouco daquela vida de cara crachá da área fiscal e pensar mais globalmente, isso é bem importante na área tributária, tá? Muito obrigado, por favor, não esqueçam de fazer a avaliação. Bom dia dos namorados, né? Obrigada. Boa fila para vocês.